seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal aqui. Eu sou o professor Kleber Souza e vou estar falando para vocês hoje aqui sobre os exames de imagem para fisioterapia. Mais especificamente, a gente vai falar hoje sobre como é que se formam as imagens das radiografias. A gente vai ter, nesses próximos dias aí, uma série com vários episódios de como as imagens se formam a partir do tipo de exame, para que você possa ter um conhecimento, ainda que introdutório, sobre como esses exames funcionam, como eles interagem com o nosso corpo, com o corpo humano, para daí poder formar as imagens. Lógico que tem conteúdo desse que é bastante denso, tem conteúdo desse que fala muita coisa de física, de matemática e tal. Não se preocupe, eu vou usar uma linguagem, eu vou trazer para vocês uma linguagem bem simples, da forma que você vai entender como essas imagens são formadas nesses exames. E isso é importante porque, se você consegue compreender que numa ressonância magnética, numa tomografia ou numa radiografia, como é que esse exame ele se desenrola, como é que ele interage com o corpo humano, vai ficar muito mais simples você poder, na sequência, aprender a interpretar esses exames, tá bom? Então fica comigo aí, eu vou compartilhar uma aula aqui com você para a gente poder ver como é que se formam as imagens. O episódio de hoje vai ser sobre as radiografias, isso mesmo, elas que são as campeãs aí nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais, beleza? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o episódio de hoje. Lembra que a gente vai ter uma sequência aí com vários episódios, onde a gente vai ver como as imagens se formam e hoje a gente vai falar da radiografia, isso. Mas antes de a gente continuar mais uma vez aí, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder você receber as notificações e me segue lá também no Instagram para você sempre ter informação atualizada, informação boa, com qualidade sobre os exames de imagem para a fisioterapia e para as ciências do movimento, beleza? Vamos lá, mas para a gente entender a radiografia, como é que essas imagens se formam, é muito importante que a gente conheça um pouquinho da história, né? De maneira bem introdutória, bem breve. Esse cidadão aí, né, Wilhelm Conrad Röntgen, ele foi o cara, digamos assim, ele é um físico, e ele que vinha fazendo diversas pesquisas para tentar entender, né, como os raios catódicos se comportavam. Então, ele estava, na verdade, pesquisando um outro tipo de raios, e aí, meio que por acidente, mas não foi tão bem acidente assim, ele descobriu o que ele chamou de raio-x, já que não tinha um nome, né, para dar, eles usaram X da matemática, a incógnita, para dizer que era um raio novo, era um raio diferente que estava surgindo ali, né? Como é que isso aconteceu? Presta atenção. Ele vinha, né, lógico, nada acontece do nada, já haviam diversas pesquisas na área da física que vinham descobrindo, né, as partículas, a física atômica e como é que esses átomos interagem, e já havia uma grande série de pesquisas, né, nessa área. Entretanto, ele, né, um pesquisador, um investigador bastante determinado, ele tinha um hobby bem interessante. Ele também gostava de fazer fotografias. Olha como é interessante. E a fotografia, lógico, a pessoa, quem gosta, quem tira muita fotografia, acaba desenvolvendo, digamos assim, um pouco a sua agudicidade do seu olho, né? A sua observação ela fica mais aguda, ela fica mais, ela percebe mais os detalhes. E aí, ele, lógico, no laboratório dele, ele tinha alguns daqueles filmes fotográficos, né? E aí, um dia, à noite, ele movimentando, ele pegou um tubo de raio catódico, ele isolou esse tubo para que o raio passasse uma única direção. E aí foi quando ele fez lá o experimento, e nesse experimento uma luz radiante, né? Quer dizer, uma luz se propagou, né? Essa onda se propagou, e ele percebeu que na chapa ou no filme fotográfico tinha ficado
um pouco brilhante, ou seja, algo tinha impregnado naquele filme fotográfico. E aquilo despertou para ele, opa, então os raios catódicos eles têm um tipo de comportamento, mas tem algo diferente aqui, tem algo que saiu além daquilo que era o que estava se esperando ali naquele experimento. E aí ele continuou, né? Ele passou vários dias, né, dentro do laboratório, investigando e replicando, e aí ele começou a perceber que estava acontecendo realmente um fenômeno diferente, um fenômeno que ainda não havia sido relatado, escrito, né, na literatura até aquele momento. E aí ele resolveu pegar esses raios e começar a implementar esse mesmo experimento com outros materiais, né? E aí ele percebeu que era possível fotografar, radiografar, né, o corpo humano, né? E aí tem essa imagem aí que é considerada, né, uma das primeiras radiografias do mundo, a primeira radiografia do mundo, que é a radiografia da mão da esposa dele, da Berta Röttgen, que também tem aqui a aliança, enfim, né? E aí, depois disso, né, ele apresentou isso em um congresso, né? E, lógico, isso tomou proporções gigantescas pelo mundo afora, onde outros pesquisadores começaram a replicar e as aplicações e os usos dessa tecnologia que veio se chamar de raio-x ou dessa radiografia passou a ser bastante e intensamente utilizada. Então, essa tecnologia ela se espalhou, se difundiu por todo o mundo, né, por vários países da Europa e chegou aos Estados Unidos. E imagine, até antes disso, né, até antes de 1895, 96, a única estratégia de você tentar identificar uma lesão, uma alteração, uma doença que tivesse no corpo humano, né, só era possível pela via aberta, ou seja, tinha que se fazer uma cirurgia, tinha que se abrir o corpo humano para tentar se enxergar o que estava acontecendo ali dentro. Lógico que já havia um conhecimento da clínica muito avançado também, mas grande parte das doenças ou de condições que acometiam os indivíduos só eram possíveis realmente de serem identificadas através de uma cirurgia ou quando abria o corpo era que se visualizava o tamanho, a magnitude daquela lesão, daquele agravo que tinha acontecido naquele indivíduo. Então, foi uma revolução, foi uma coisa magnífica, uma coisa assim muito importante que esse físico fez, né? Junto com todos os outros da equipe e outras pessoas que participaram e que deram continuidade a esse trabalho, né? Então, ele recebe, né, com isso, o Prêmio Nobel de Física, alguns anos depois, em reconhecimento a essa descoberta fenomenal, e isso passa a ser cada vez mais investigado para se aprender a, digamos, controlar esses raios-x, né? Como manipulá-los de maneira que fosse segura. Então, uma das coisas que ele também foi percebendo é que o uso dessa radiação ionizante, que a gente vai falar daqui a pouco, desses raios-x em dosagens que não eram controladas, começou a causar muitos danos de pele, lesões, e pessoas começaram a adoecer de câncer, de leucemia, né, de algumas dessas doenças que estavam acometendo indivíduos que estavam muito expostos a esse tipo de radiação, né? Então, o Röntgen é o cara aí que descobriu esse raio-x, né? E que começou a implementar as primeiras tecnologias no sentido de aprimorar, de desenvolver isso aí para uma aplicação mais voltada para a área da saúde, certo? Vamos lá. Bom, e
Então, né, mas afinal, o que é o raio-x? Então, vamos destacar aqui alguns componentes da física, mas fique tranquilo que isso é bem breve e também não vai impactar no. E afinal, então, né, o que é esse raio-x? Né? Então, primeiro, é uma onda eletromagnética. Beleza, até aí tudo bem. Ela possui frequência e comprimento de onda. Beleza, toda onda tem isso. Ok. A sua energia ela é diretamente proporcional à frequência. Mas o que chama a atenção dessa onda eletromagnética é que se a gente observar aqui, ó, nesse espectro de luz, né, de ondas que a gente tem aqui nesse gráfico, vocês vão perceber que a gente divide ele em dois grupamentos. Então, a gente já pode destacar aí duas macrodivisões, né, que são as radiações ionizantes, aqui embaixo, ó, e as radiações não ionizantes. Beleza? Então, já fica aí uma dica importante. A radiação ionizante, da qual, vejam só, o raio-x, ó, faz parte. Então, o raio-x ele se enquadra no espectro de radiação ionizante. São tipos de onda que interagem com o corpo humano, podendo causar, assim, algum grau de interação mais a nível de elétrons e moleculares, e por isso causam danos, causam lesões, elas se acumulam no nosso corpo. Então, não é interessante a pessoa ficar exposta a esse tipo de radiação em grande intensidade por muito tempo, porque ela é uma radiação ionizante, ó, assim como a luz ultravioleta do sol, ó. A luz ultravioleta do sol, ela também é uma radiação ionizante. Ela queima a nossa pele, né? Ela interage com nossas moléculas e ela pode inclusive causar danos também, a depender da intensidade. Então, a radiação ionizante é isso. E o raio-x se enquadra nessa categoria de radiação ionizante, ok? E temos as radiações não ionizantes, que são aquelas que podemos utilizar para produzir imagens também, para produzir alguns tipos de componentes importantes do nosso meio tecnológico, mas que essas radiações não ionizantes, elas não interagem com o nosso organismo a ponto de causar, digamos assim, maiores danos celulares, moleculares. Então, a gente separa já aí esses dois tipos de radiação, ok? Bom, e como é que funciona então a formação das imagens, né? Como é que acontece isso? Vejam só, quando um próton, né, ele colide com outro átomo, né, e aí a gente tem aqui os prótons e nêutrons, o núcleo, e temos os elétrons, né? Quando há essa colisão, né, desse elemento, desse elemento, aliás, com as partículas atômicas, né, das células e do equipamento, ele vai formar algumas partículas, né? Ela vai formar aqui algumas partículas. Então, partículas de nêutron, partículas de raios gama, partículas de raio X, partículas beta e partículas alfa. Veja que algumas dessas partículas elas têm um poder de penetração maior, atravessa estruturas mais espessas e maiores. O que nos interessa aqui é observar o raio-x. Então, o raio-x é um dos tipos de radiação, um dos tipos de onda que é produzida na colisão desse próton com outros átomos, né? Então, o que o equipamento faz é controlar para que o que saia na direção do nosso organismo no momento de fazer a imagem saia ali o raio-x, certo? Então, o equipamento ele produz esse raio-x aqui. E esse raio-x ele tem a capacidade de atravessar, né, um papel, de atravessar o corpo humano, de atravessar estruturas que têm uma certa espessura, mas ela não consegue atravessar, por exemplo,
uma parede de concreto ou uma parede de aço mais espessa, né? Por isso que as salas de radiografias, de exames de radiação ionizante, elas têm toda uma estrutura preparada para que aquela radiação não vaze, não extravase para outros ambientes, ok? Beleza, então a gente já viu aí que o raio-x é uma radiação ionizante que interage com as nossas moléculas e que por isso ela pode causar danos também à nossa saúde e que ela consegue atravessar algumas estruturas, inclusive o nosso corpo. Então é graças a essa propriedade desse raio-x de atravessar o nosso corpo que vai permitir com que a gente consiga formar as imagens, ok? Então, aqui está um esqueminha mostrando então um tubo, né, um bulbo aqui com o equipamento que vai emitir o raio-x. Então, existe todo um processo aqui a partir da energia elétrica, né, dos tubos que tem aqui dentro, que vão produzir essa radiação, esse raio-x. E esse raio-x ele vai ser direcionado, né, para uma determinada região, que é por onde ele vai passar e ele vai atravessar o corpo do indivíduo, naquele segmento do corpo que é o alvo, né, da formação da imagem que está sendo objeto de análise. Então, pode ser no braço, no abdômen, no quadril, na cervical, enfim, qualquer região que precise ser radiografada para uma análise, para uma avaliação, ok? Na parte de baixo aqui da maca, a gente tem aqui, né? Antigamente eram aqueles filmes, tipo os filmes fotográficos. Hoje em dia são receptores que vão receber essa energia, vão transformar isso, vão codificar isso em sinais elétricos, que vão depois ser transformados em pixels, e isso vai ser formatado em forma de imagem, né? E aí hoje a gente já tem as radiografias digitais, que tem uma imagem com uma qualidade muito melhor, né? E também esses equipamentos mais modernos, lógico, com o passar a evolução dessa coisa, dessa tecnologia, esses equipamentos eles controlam mais a dosagem. Então, cada vez mais, o ideal é que a gente consiga fazer uma imagem com a melhor nitidez possível, mas com o mínimo de radiação que seja utilizada para diminuir, assim, o risco de danos e de lesões celulares ocasionadas por isso aí. Bom, olha que legal. Como é que esse raio-x interage, então, com o nosso corpo? Vejam aqui no esquema. Então, me acompanha aí. A gente tem um raio-x primário, que emite, né? Então, esse raio-x. Esse raio-x ele vai atravessar, ó, aqui é um tórax, então aqui está o externo, aqui está a coluna vertebral torácica, né? Aqui atrás, e aqui a gente tem, enfim, as estruturas, os músculos, as vísceras, os órgãos, né? Que estão aqui dentro, tal, tal. Então, vai atravessar aqui. O que é que vai acontecer? Uma parte dessa radiação, ela vai atravessar completamente o corpo, certo? Ela vai passar direto. Beleza, é essa radiação que atravessa completamente que vai chegar lá no filme, que vai chegar lá no receptor do outro lado. Só que uma parte dessa radiação, ela vai ser desviada, né? Ou seja, não vai, ela vai tocar com uma onda, ela toca no lugar e desvia, né? Ou ela vai ser mesmo absorvida integralmente. Então, uma parte dessa radiação não vai ter, digamos, energia suficiente para atravessar o corpo como um todo. Então, a gente vai ter aí uma passagem que vai ser facilitada, uma passagem, digamos, intermediária, e áreas do nosso corpo onde essa passagem dessa radiação não vai conseguir passar, ele vai ficar, digamos, retido no corpo, e por isso ele acaba absorvendo um pouco dessa radiação. E aí é justamente na diferença, né, da quantidade dessa radiação que passa pelo corpo que nós vamos ter os tons da imagem que vai se formando. Segue comigo aqui. Olha lá quais são as densidades que a gente observa no raio-x.
Basicamente são 5 tons de cinza, né? Não é que nem o filme lá, o livro, né? 50 tons de cinza. Na verdade, o olho humano não tem capacidade de identificar todos esses tons de cinza. Por isso que o equipamento ele tenta diminuir a quantidade de tons de cinza que sejam visíveis ao olho humano e que a gente consiga detectar um pouquinho melhor as distinções entre esses tons de cinza. Mas, de um modo geral, o que é que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter o branco, bem branco, né? Que aí é um metal. Então, veja que quanto mais denso, o metal é duro. Então, tem uma densidade maior. A radiação não atravessa, ela bate e fica. Então, lá atrás, no filme, vai ficar branco, né? O osso, ele é denso, mas ele é menos denso do que a estrutura metálica, concorda? Então, eu tenho lá uma estrutura metálica, que pode ser, por exemplo, uma síntese, uma placa parafuso, pode ser um marca-passo, alguma estrutura metálica. Às vezes a gente vê alguns artefatos como os eletrodos, né, para um monitoramento, que são metálicos. Então a gente vê lá aqueles pontinhos brancos na radiografia de tórax, por exemplo, ou em radiografias de membro inferior ou superior, que já passaram por cirurgias, a gente vê lá bem branco, porque ali é uma estrutura metálica, né? Que tem grande densidade, portanto, não deixa passar a radiação. No osso, ele já tem um tom de cinza, que ainda é branco, né? A gente costuma dizer que ainda tem uma densidade ali esbranquiçada, porque permite a passagem da radiação, mas bem menos do que o tecido mole, do que o músculo, por exemplo. Então, a gente tem aqui os soft tissues, que são os tecidos moles, músculo, algumas estruturas, alguns órgãos, né? Que tem ali uma estrutura de tecido mais mole e que é menos denso do que o osso e que, portanto, ele é um pouquinho mais escuro, porque passa um pouco mais de radiação, mas é menos denso do que a gordura, por exemplo. Então, a gordura tem uma densidade menor do que os tecidos moles, então essa gordura ela já é um pouquinho mais escurinha, né, ali na imagem. E por fim a gente tem o ar. O ar ele tem uma densidade mais escura, né? E essa densidade mais escura representa o que? A passagem completa da radiação. Então, a gente tem então um esquema aqui, ó, que do mais denso para o menos denso, eu vou ter do branco para o preto. Então, o branco é mais denso. Eu costumo dizer que essa regra da escala de densidade, ela ajuda a gente a facilitar. Então, aquilo que está muito branco é porque está muito denso. Aquilo que está muito pretinho, muito escurinho, é porque está menos denso, ou seja, permite mais a passagem. A nomenclatura, o termo técnico, né, para se referir a esses diferentes tons de densidade, a gente chama de radiodensidade. Olha como fica bem didático. Eu tenho uma rádio, do raio-x, densidade. Quanto mais radiodenso, mais branco. Quanto menos radiodenso, mais preto. Ou mais radiotransparente. Então, o preto seria o mais radiotransparente. O branco seria o mais radiodenso. Mas você também pode utilizar na hora que você estiver escrevendo, né? No prontuário, no seu laudo, no seu prontuário aí, você pode escrever que tem a estrutura radiodensa, mais radiodensa, menos radiodensa, porque sempre vai ser um padrão comparativo. Então, sempre eu vou ter uma estrutura mais radiodensa e uma estrutura menos radiodensa. E esse é o padrão comparativo que a gente vai utilizando. Olha aqui um exercício bem legal que fizeram. Pegaram um tubo de ensaio, colocaram, né, uma falange aqui dentro, né? E aí a gente tem aqui, né, o osso com a densidade mais cinzazinho, mais para o branco. A água, a água ela está mais aqui, digamos, para aquele cinza do tom do tecido mole. Lembre-se que o nosso organismo, os nossos tecidos, tem ali 70, 75% de água. Então o músculo ele também tem bastante água, bastante líquido, né? Mas depois a gente vai ver para diferenciar o que seria um líquido inflamatório e um líquido normal, né? A gente vai aprender isso aí também.
E a gente tem aqui a gordura, né? Então veja que a gordura não se mistura com a água, mas ela é menos densa, por isso ela fica mais escurinha. E por fim o ar, que é menos radiodenso de todos. Então a gente tem essas 5 densidades de raios do raio-x que compõem aí esses tons de cinza que vão fazer com que a gente consiga fazer essa comparação, né, entre essas estruturas e dialogar, digamos assim, com os tons de cinza daquelas estruturas anatômicas que a gente vai visualizar. Vamos ver aqui uma imagem do dedo, onde a gente tem, ó, por fora aqui está o ar, aqui está tecido subcutâneo, né, que demonstra que tem um tom de cinza aqui, ó, de tecido mole, né, nesse tomzinho aqui, e a parte óssea. E na parte óssea tem uma coisa interessante, se você observar, ó, o córtex ósseo, ele é mais denso, portanto, ele é um pouquinho mais branquinho, ele é um pouquinho mais radiodenso. A parte trabecular, com a parte, né, medular, da medula óssea, ela é mais trabecular, mais esponjosa, portanto, ele é menos denso do que o córtex. Então, existe uma diferençazinha de tom de cinza do córtex para a região medular, a região trabecular do osso, certo? Então, isso aí permite a gente avaliar a estrutura óssea, beleza? Olha aqui, novamente, os diferentes tipos de densidade, só que agora eu peguei aqui uma região do tórax, né? Vou pegar aqui essa borda, essa região aqui do ápice, né? Do pulmão, onde a gente vai ter, vamos lá, a parte metálica a gente não vê nenhum aqui, então não tem um branco, bem branquinho aqui, para a gente diferenciar aí, né? Apesar de que quando a gente vai para a parte óssea, veja que aqui a gente vê a espinha da escápula, ó, e ela está bem branquinha, porque ela está posicionada bem de frente com a incidência do raio. E é uma região de maior densidade, né? Então fica mais esbranquiçado. A parte óssea, então a gente vê aqui a clavícula, ó, tem uma borda mais radiodensa, o meio é mais radiotransparentezinho um pouquinho, né? As costelas também. Então a gente vê o branquinho aqui, a radiodensidade, esse tom de cinza, que representa ali a estrutura óssea, né? Quando a gente vem, por exemplo, para a parte respiratória, a parte pulmonar, o que acontece? Os alvéolos, eles estão, se o indivíduo está com uma inspiração, ele tem que estar com seus sacos alveolares cheios de ar, então vai estar mais aerado. E aí, como tem mais ar naquela estrutura, ela vai estar mais escura, vai estar com um tom de cinza, né? Mais para o escuro, vai estar mais radiotransparente. Então, veja se eu pegar aqui, ó, essa região aqui, que é bem uma região de recorte, onde eu tenho um tecido pulmonar, e eu vejo que está mais escuro, está mais radiotransparente, comparativamente à parte óssea. Então, é esperado isso, né? O que depois a gente vai observar em alguns exames aqui é como esse padrão de radiodensidade ou de radiotransparência tem suas relações com as patologias, com as doenças ou com as lesões e como isso pode estar correlacionado funcionalmente com aquele quadro clínico funcional do meu paciente, beleza? Então, aqui uma imagem bem interessante para a gente ver essas densidades. Temos que ter um certo cuidado também na hora da formação da imagem com um fenômeno que é chamado de magnificação ou de ampliação da imagem. É uma coisa que acontece que pode distorcer um pouco, digamos assim, o tamanho da imagem e aí a gente efetivamente cometer algum vacilo, algum deslize na hora da interpretação desse exame, certo? Olá, o que é que acontece? Na imagem da esquerda, o raio-x ele sai daqui desse ponto e ele se propaga, né? Lógico, todo raio se propaga em linha reta. E quando o objeto que vai ser radiografado, o braço, a perna, o tórax, né? Ele está mais próximo do filme ou do anteparo, né? Do receptor ali, a tendência é que essa imagem formada ela tenha um tamanho mais próximo possível do que seria o tamanho real, certo? Quando você afasta o objeto
do anteparo do filme, o que é que vai acontecer? Essa imagem formada aqui embaixo, ela tende a ser ampliada. Por isso que o nome é ampliação da imagem, ou magnificação da imagem. Então, a gente vai ter uma imagem um pouco mais ampliada. Em algumas situações, é interessante que isso aconteça mesmo. Então, se você quer ver uma imagem ampliada da articulação acromioclavicular, então, às vezes, aquela imagem, a incidência né, tradicional, deixa margem de dúvidas para avaliar alguma lesão ou algo ali naquela região. Então, você fazer uma imagem mais ampliada, você consegue ter uma visão maior, uma visão aumentada daquela articulação, daquela região, né? No punho, nos pés, né? São ossos pequenos, que às vezes precisa ter uma ampliação dessa imagem para você identificar ali alguma lesão, alguma alteração. Isso acontece também muito comumente em pacientes que vão ter que fazer o raio-x de tórax. Então, no raio-x de tórax, o ideal, né, é a incidência PA, essa terceira incidência aqui de baixo. Por que em PA? Quando aqui está o detector na frente, o paciente ele se posiciona, né, de peito encostado no detector, né? Ele faz uma abdução dos braços aqui, coloca as mãos no quadril para poder abrir as escápulas, né? E se a gente observar nessa terceira imagem, nessa imagem de baixo, a gente vai ver que a área cardíaca, ó, que o coração dele está mais perto do detector. Consequentemente, a sombra ou a imagem da área cardíaca formada, ela vai estar aparentemente o mais próximo do que seria o tamanho do padrão normal da área cardíaca daquele paciente, né? Uma das coisas que acontece com uma certa frequência é que o paciente na UTI, por exemplo, ou ele quando está internado, mesmo internado numa clínica, na médica e tal, onde ele não consegue se deslocar até a sala para fazer a radiografia, o equipamento portátil vem até ele, né? E aí, obviamente, esse paciente ele vai estar deitado na maca. Então, imagine que o detector aqui agora ele está posicionado nas costas do paciente, né? Debaixo do lençol ali, ou nas costas mesmo do paciente. Só que ainda assim, esse detector agora, a área cardíaca, o coração, nosso coração, ele é mais anteriorizado. Então, vai estar a uma distância maior do detector do que o padrão ideal, do que aquele padrão que a gente espera de uma radiografia de tórax, que é com o peito encostado no detector, no receptor. Então, para além disso, muitas vezes acontece do paciente estar deitado na cama, na maca, e às vezes o equipamento ele não tem um braço, né, que permite uma distância maior. Porque com uma distância maior, como essa primeira imagem, ele vai ter uma ampliação do tamanho da área cardíaca, mas não vai ser tanto, porque eu consegui compensar, digamos assim, o fato da área cardíaca dele estar alguns centímetros afastado do detector, talvez aumentando um pouco o braço do equipamento para formar a imagem mais dentro de um padrão adequado ali, ideal, né, para ter uma área cardíaca do que seria o normal ali de avaliação. O que acontece é que o braço do equipamento às vezes é curto, não é um braço que permita essa distância mais adequada. E aí o paciente deitado com o braço do equipamento, que seria essa imagem do meio aqui, ó. Aqui vai ser feita uma imagem em AP, e aí a área cardíaca vai estar bem mais ampliada, né? Essa área cardíaca vai estar ampliada. Então, basicamente, quando a gente vai avaliar um raio-x de tórax de um paciente que está deitado, né, numa UTI, ele vai ter uma área cardíaca aumentada, ele vai ter uma amplificação da imagem do tórax, né, que eu devo levar isso em consideração na hora de avaliar a imagem, né, para saber se aquela amplificação é um artefato mesmo, porque aconteceu da logística ali na hora de se fazer o exame, ou se aquelas alterações amplificadas realmente representam, né, alterações importantes da imagem, né, por questões patológicas, né.
Obviamente que ninguém vai ficar com a imagem, somente a imagem na mão, para poder observar se está aumentado, diminuído e tal. Tem a clínica do paciente, né? O paciente está internado lá, você vai ter acesso e vai avaliar o paciente, você vai avaliar a parte clínica do paciente e, obviamente, você vai saber como essa imagem foi feita para poder você fazer essa relação, né? Mas existe esse fenômeno aí da ampliação, da magnificação da imagem, que tem a ver com a distância do objeto ao anteparo ou do próprio equipamento em relação à pessoa, né? E essa amplificação da imagem, ela pode ser algo proposital, que eu quero realmente ampliar aquela imagem para visualizar algum detalhe, alguma coisa que seria importante de avaliar, ou não, é por questões da logística, das condições do momento, do ambiente, do local, da forma que está. E aí tudo bem, a gente precisa aprender também a examinar o nosso melhor, desenvolver o nosso melhor olhar para o exame com aquilo que a gente tem. Obviamente, se o exame for de uma qualidade muito ruim, você vai ter que, né, solicitar novas imagens, porque a gente também não pode tomar, né, uma imagem que não permite você ter uma clareza do que você está identificando. Você tem que ter muito cuidado, porque pode ter ali algo, mas que foi apenas um problema com a qualidade da imagem. Então você precisa aprender a distinguir isso aí. Mas nós vamos ver aí algumas aulas à frente aí depois sobre essa questão da qualidade da imagem, né? Que é algo também importante para o fisioterapeuta estar atento. Beleza, galera? Vamos lá. Bom, e aí, como eu já falei, né, alguns aspectos dos efeitos biológicos da biossegurança. Primeiro, que eu já comentei lá no início, né, uma radiação ionizante que tem efeito teratogênico. Então, pode causar mutações, efeitos deletérios, né, sobre a nossa saúde, a saúde dos trabalhadores, sobretudo dos trabalhadores, né, os técnicos de radiologia, os profissionais que estão ali em contato direto, profissionais que trabalham na UTI, que ficam lá por longas horas de jornada de trabalho, e que muitas vezes são várias radiografias feitas, né, durante o dia, e aquela radiação pode estar se propagando ali, né? O ponto positivo, né, digamos assim, é que as novas tecnologias, os novos equipamentos, eles emitem uma dosagem de radiação bem menor, bem pequena. Então esses problemas têm diminuído bastante, mas ainda assim não é um risco zero, né? Então essas pessoas precisam estar monitorando sempre o seu estado de saúde para identificar alguma alteração biológica de maneira bastante precoce, né? Efeito cumulativo. Então, infelizmente, a radiação ionizante ela vai se acumulando no corpo. Então, mesmo que sejam pequenas doses, aquelas doses, o corpo demora anos para poder, digamos assim, exalar ou liberar aquela radiação, né? Lembram lá dos eventos que aconteceram em Hiroshima e Nagasaki, em Chernobyl, né? Então, demoraram gerações e de gerações, né? E mesmo pessoas que foram expostas a pequenas doses naquela época vieram a ter problemas de saúde tempos depois, porque existe também, além do efeito cumulativo, essas doenças elas têm um período de latência às vezes muito grande, né? E por fim, então, a superexposição, ou seja, uma exposição exacerbada ela deve ser evitada com um mecanismo de segurança, né? E os profissionais que trabalham em UTIs ou os profissionais que são realmente lidam diretamente com a produção dos exames de imagem, né? Devem procurar seguir todas as normas de biossegurança para terem um cuidado, né, e preservar a sua própria saúde. Ok, galera? Então, aí, o que é que acontece? Último recado, cuidado com o que você vê. Então, às vezes a gente pega um exame de imagem e a gente fica ali, ó, contando coisa ou identificando coisas ali, né, naquele exame de imagem, e que quando a gente chega no paciente, quando a gente vai observar a realidade, pode ser
é outra coisa, né? Óbvio que o exame de imagem dificilmente vai ser uma coisa completamente fora do comum, né? Do comum que eu quero dizer assim, fora da realidade clínica do paciente, né? O que acontece, que eu vejo muitos colegas comentando, é o seguinte: eu não posso, né, como fisioterapeuta, como um profissional da área do movimento, da saúde, eu não posso restringir a capacidade funcional do meu paciente meramente pelo exame de imagem, certo? Então, se ele tem lá artrose, hérnia de disco, algumas lesões ou algumas alterações radiológicas, eu preciso fazer o exame físico-funcional detalhadamente para identificar quais são as capacidades, as possibilidades que meu paciente tem de participação, de atividades que ele consegue desempenhar e do que eu posso potencializar, né, no meu paciente e não ficar preso ao exame de imagem. Mas eu também não posso descartar o exame de imagem como algo importante nas minhas condutas, nas minhas avaliações, certo? Então, fica essa dica aí. A gente vai estar comentando mais coisas aqui dessas aulas. Então, espero que você tenha gostado. Curta aí, toca aí, comenta também, pede conteúdo que vocês tiverem interesse aí para a gente ir produzindo mais aqui, né? Seja conteúdo da área de exames de imagem, exames funcionais, vai comentando aí, vai demandando para mim, que a gente vai trocando ideia aqui, vai produzindo coisas bem interessantes aí para a gente crescer e evoluir com essa fisioterapia linda e maravilhosa. Valeu, turma, grande abraço.